Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre união estável. Lembrando que se você tem sugestão de tema ou alguma dúvida, é só enviar aqui para esse contato que aparece no seu vídeo. A gente está focando no caso Neymar para ilustrar o tema e abordarmos diversos pontos. A gente continua então com o questionamento trazido pela jornalista Jeane Melo, nossa parceira aqui no Família na Real. O que temos dúvidas ainda, Jeane, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, né? Nesse caso que trouxe tantas dúvidas. Emblemático, né? Aliás, Neymar dá muito... Tudo que envolve o Neymar. Assunto, é tema para a gente discutir, né? Exatamente. Então, agora vamos falar um pouco dos direitos da Bruna, né? Caso o relacionamento seja considerado união estável, a Bruna tem direito a quê? Sim, então, como a gente conversava aqui no bloco anterior, a união estável, ela traz direitos ali para os parceiros envolvidos. Já o namoro, ele não traz. Então, a gente falou, inclusive, que existe aí a possibilidade de Bruna ter feito um contrato de convivência. A gente soube, por notícia veiculada na imprensa, que ela já tinha feito esse contrato de convivência. Então, a gente acredita que eles já formalizaram a relação com esse contrato de convivência. Mas isso impede que, no futuro, algum deles questione se de fato era união estável ou período? Não impede. Então, se porventura houver algum conflito entre eles e eles quiserem ter essa certeza ou existir esse conflito, a Bruna poderá pleitear na justiça, propor uma ação de reconhecimento e de solução de união estável ao próprio Neymar. Ou eles podem, através de acordo, também fazer esse reconhecimento, né? Ou eles podem, no próprio contrato de convivência, ter colocado essas cláusulas. Mas o certo é que Bruna terá, sim, direito, caso seja comprovada a união estável. E quais são esses direitos? Principalmente o direito relacionado aí à partilha de bens. A união estável é equiparada ao casamento em diversos direitos. Então, a partir do momento que se comprovar a união estável e se não for necessário ir para a justiça, melhor ainda. Então, existe hoje a necessidade desse reconhecimento, inclusive extrajudicial, no cartório. Mas, de qualquer forma, se um deles duvidar ou questionar a natureza da relação, vai ser necessário apresentar provas, como a gente conversava, provas testemunhais das pessoas que conheciam o casal, das pessoas que acompanhavam essa relação, provas documentais, o que vai trazer esses direitos para a Bruna. E a nossa lei diz que qual é o regime que é aplicado à união estável? É o regime de comunhão parcial de bens. Então, nesse regime, tudo que é adquirido durante a relação, certo, vai ser partilhado entre eles. Mas nós acreditamos que, pela fortuna do Neymar, se ele tiver feito um contrato de convivência, ele tenha adotado juntamente com ela o regime de separação absoluta. Aí, no caso, são ajustes entre o casal e entre os advogados, exatamente, né? Exatamente. Existe algo na justiça, que a gente já até tocou também nesse assunto aqui, que se chama planejamento matrimonial. E nesse planejamento, você vai exatamente decidir com seu parceiro qual é o regime que você quer aplicar naquela relação. Sim. Por quê? Porque a partilha de bens, ela vai depender exatamente do tipo de regime. Como o próprio nome diz, separação absoluta, o que cada um adquirir é seu. Então, em relação à partilha de bens, vai depender do tipo de regime que eles escolheram no contrato de convivência. Mas, no silêncio das partes, o que a lei diz? Aplica-se o regime de comunhão parcial de bens. Portanto, tudo que for adquirido durante a relação pertence aos dois. Comprei um carro durante a união estável, vai dividir ao final. Comprei um imóvel, vai dividir ao final. E pensão alimentícia, a Bruna tem direito? Então, pensão alimentícia, ela poderia pleitear. Ela poderia também pleitear ao final da relação, comprovando, por exemplo, a necessidade. É muito difícil. Ou que abandonou a vida profissional e foi morar com ele em Dubai, então abriu mão de um momento importante da vida em que ela poderia estar construindo o patrimônio dela. A gente isso tem também até um pode caso ser um argumento, né? Isso, a gente tem até um caso de uma atriz, né, global, que foi casada e ao final ela recebeu pensão e até pediu para revisar e aumentar a pensão. Justamente nessa situação, ela abandonou o emprego dela na Globo como atriz, ela passou a viver com jogador fora do Brasil. Então, é importante que se diga aqui aos nossos ouvintes
que a pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro, são em casos excepcionais. É um direito que é ali garantido pela jurisprudência, tá? Existem tribunais superiores que dizem, olha, são nessas situações que o ex-cônjuge ou ex-companheiro vai ter direito à pensão. Uma delas você citou, que é a dependência econômica do ex-marido, do ex-companheiro. Eu acredito que não seja o caso dela, eu não sei. Eu acredito que ela seja só influenciadora, mas hoje influenciadora, muitas delas estão muito bem, não dependem economicamente de ninguém. Então, eu não sei ao certo a renda dela, mas também não vem ao caso. O que importa a gente dizer é que existe a possibilidade de ex-cônjuge, ex-companheiro pedir pensão, sim, mas existe ali os casos, não é uma regra geral. Então, qual é a regra? Depender economicamente, ou também tem os alimentos compensatórios, que nós vamos falar em outra oportunidade, que alimentos que são para garantir ali o padrão de vida que ela tinha. Sim. Então, ela pode fazer um pedido nesse sentido. Casos de doença, então a pessoa tem uma doença crônica, uma doença que não tem possibilidade de cura e que, por isso, ela não pode se inserir no mercado de trabalho, isso pode gerar sim, um pedido de pensão alimentícia. Então, basicamente, são esses que ela teria direito, esses direitos aí ao final da relação, ou qualquer pessoa que, porventura, termine uma união estável, numa demanda ali, então ela pode ter direito à partilha de bens, ela tem também direito a questões sucessórias, então ali é como se casado fosse em comprovando-se a união estável. A diferença é que a união estável, ela existe no mundo dos fatos, é o que a gente diz, olha, a união estável, ela de qualquer maneira, quando você está vivendo, observados aqueles requisitos, a união estável está presente. Então, muitas vezes existe apenas a dúvida, e é por isso que em algumas situações, é necessário que você entre na justiça para você comprovar a união estável. Então, por que é importante a gente formalizar essa união estável? Para que evite, né? Então, já pensou você viver com uma pessoa 20 anos, você teve filhos com ela e ao final, eu já tive caso na defensoria, viu, Jane, dessa forma, em que o pai ou aquele cidadão que vivia com ela diz, olha, eu era casado. Eu vivia com você, mas eu tinha uma esposa em outra cidade. Nossa, que situação. Então, existe muito essa situação. Porque para que você viva a união estável, você tem que, pelo menos, estar separado de fato do seu marido. Eu preciso estar ali divorciado de papel passado? Não. Mas eu tenho que estar, pelo menos, separada de fato. E o que é separação de fato? É quando você não vive mais como um casal. Maritalmente com ninguém, não vive. Então, eu fui casada e eu comecei a viver uma união estável, eu só posso viver aquela união se eu não estiver mais vivendo com o meu marido como se fosse esposa. Entendeu? É uma das exigências do Código. Então, essa questão da união estável, ela pode dar muita confusão se você não formalizar. Tá? Então, às vezes você fica adiando, você, ao invés de... ele vai enrolando, né? Muitas vezes, infelizmente, a mulher que é a maior vítima dessas situações. Né? No caso que eu peguei, no caso que eu acompanhei na defensoria, ele tinha 2 mulheres, uma em Teresina e uma em outro estado, outra cidade do Piauí. Então, ela passou anos e anos trabalhar com viajando, né? E aí não levantou suspeita nem de um lado nem do outro. Isso. E aí, o que é pior? Na hora que ela vai entrar na justiça para comprovar a união estável, a esposa aparece. E ela vai dizer, olha, não, eu era casada com ele. Ele não estava separado de mim. E aí, existe a possibilidade de ele ter relações paralelas, que é o que a gente chama de amante. Não, a amante, ela não tem qualquer direito no âmbito da justiça. Aí, no caso, se ela foi enganada, cabe um pedido de indenização, né? Caberia, mas é no âmbito civil. Então, ela teria que provar que está de boa fé. Ou seja, que era o caso dessa senhora. Então, mas é no âmbito civil e não no âmbito do direito de família. Entendeu? Então, é muito complicada essa questão da união estável que não é formalizada. Hoje, todo relacionamento que você tiver com alguém, você deve se orientar com profissionais especialistas no direito de família, para que no futuro
você não seja ali pego de surpresa. Olha, você vai ter que dividir seus bens, você vai ter que pagar uma pensão para esse cônjuge. Deus me livre, se ele morrer, a família vai estar prejudicada. Por quê? Porque os filhos vão ter que dividir os bens dele com a companheira e por aí vai. Então é bem melhor organizar a vida ali no dia a dia, né? E com muita conversa, colocando os pingos nos is, né? Sempre melhor. Jeane, a gente até fala que o brasileiro ele tem essa dificuldade de discutir as relações durante a relação. Por quê? Verdade. Na hora que você fala, cultural. vamos fazer um pacto antinupcial, a pessoa acha que você está pensando em separar. Ou desconfiado, Ou né? desconfiado. Mas, na verdade, é um ato de amor e um ato de cuidado. Porque hoje você pode colocar tudo que você imaginar, desde que não seja contra a lei e não vá ferir os direitos do outro companheiro, você pode inserir num pacto antinupcial ou num contrato de convivência. Até questões existenciais, multa por traição, você pode colocar. Então, existe hoje uma série de pactos, uma série de contratos e de cláusulas, e aí o céu é limite para a criatividade. Então, existe para tudo. Então, assim, desde que não seja contra a lei, você pode discutir. E aquele ditado, o que nos é combinado não sai caro. Então, é muito melhor você, por ato de amor e de cuidado, você discutir a sua relação, discutir sobre o patrimônio, principalmente quando a mulher ela tem essa desigualdade na questão da atividade laboral dela em relação ao homem. Então, é muito importante você se orientar com a pessoa da área. Sim, e quais os direitos das crianças, hein, doutora Rosa, em relação à pensão, à convivência, à guarda? Como é que fica, por exemplo, a situação da Mavi? A gente sabe que a Mavi está num berço de ouro, né? Vivendo muito bem. Mas, assim, pensando nos filhos das pessoas que têm essa relação, o que esperar? Quais os direitos? É super importante essa pergunta, Jane, porque desde a Constituição Federal de 88, os filhos, eles têm direitos iguais. Então, a gente ouvia muito falar, lá no tempo das nossas avós, no filho bastardo, naquele filho que era origem ali de outro relacionamento. Extraconjugal, Extraconjugal. Né? Então, hoje, a Constituição Federal, ela garante direitos iguais a todos os filhos. O pai colocou o nome no registro, a mãe colocou o nome no registro, é pai e mãe. Não, os direitos são iguais. Então, os filhos deles não têm qualquer prejuízo em relação à natureza da relação deles. Eles vão ter direito a receber pensão do pai ou da mãe, caso eles se separem, vão ter direito a questões sucessórias no inventário. Conviver. Então, assim, é super importante que logo após o final da relação, aquele ex-casal, ele já regulamente a guarda da criança ou das crianças, regulamente a convivência, regulamente o pagamento da pensão alimentícia. Por quê? Porque o que a gente vê na nossa área, Jane, infelizmente, são pais que, após o término da relação, eles não têm qualquer diálogo, ou não tem nenhum diálogo respeitoso, eles não conseguem resolver o básico da vida dos filhos. Por quê? Porque eles transferem todos os problemas de mágoa, todos os problemas de traição, de desrespeito, de tristeza, de falta de diálogo, eles transferem para a relação parental. Toda a frustração, não é? Vai para aquilo. Vai. Isso acaba por atrapalhar muito a condução, a gestão da vida das crianças. Por quê? Porque a criança ela não tem culpa, a criança não pediu para nascer e ela já está sofrendo com a separação dos pais. E ainda ela não ter ali pais que consigam se entender para resolver a vida delas, então é muito complicado. Então, acabou o relacionamento, é super importante que aqueles parceiros, ex-parceiros, eles decidam todas essas questões. Se eles conseguirem conversar, ótimo, porque aí eles podem procurar um advogado, procurar a defensoria, no sentido de fazer acordo, de colocar tudo ali de forma consensual, regulamentar a guarda, vai ser como? Guarda unilateral, guarda compartilhada, vai ser como o pagamento da pensão alimentícia, quem é que vai ficar com o lar de referência da criança, quem é que vai pagar a pensão é aquele outro. Como vai ficar o direito de convivência daquele que não está com o lar de referência da criança? Então, na maioria das vezes, a mãe fica com a criança, a guarda é compartilhada e o pai vai pagar a pensão.
Quanto vai decidir o valor da pensão? Como é que vai ser o direito de convivência? O direito de convivência é diferente de guarda. A guarda tem a ver com a gestão dos interesses da criança. Já a convivência, ela tem a ver com o período que a criança vai passar com cada um. Ou seja, o pai vai pegar a criança aos finais de semana, vai ficar durante a semana e a mãe na outra semana, ou um mês com cada um, ou finais de semanas alternados, férias, como é que se dá? Então, isso se chama plano de parentalidade, em que você vai amarrar, né? Então, quando a gente não tem ali parceiros que se entendam, ex-parceiros, é importante que a gente amarre esse plano de parentalidade, que a gente preveja o máximo possível de situações para evitar conflitos. Porque já a gente vê briga por tudo. A gente vê confusão de quem deixou na escola, quem vai pagar na escola, quem é que vai levar para o balé, quem é que vai levar para o futebol. Ah, porque ele deixou a criança 19,5, era para ele deixar 19. Então, assim, quando os ex-parceiros não têm diálogo, tudo é motivo para discussões. E só quem sai perdendo e que sofre prejuízo é a criança. E eu já alerto, são prejuízos muito maiores do que a gente pode imaginar. Eles levam prejuízos para a saúde mental, para a saúde psicológica e emocional daquela criança, que pode, inclusive, só na fase adulta, ele sentir aquele efeito. Ele pode ter um transtorno, algo ali que ele só veio sentir o gatilho que ele vem depois, né? Depois que ele vai compreender porque sente determinadas angústias ou algum sintoma de depressão, ou porque é mais tímido do que o normal, né? Realmente são efeitos que as pessoas levam para a vida. Então, os casais têm que fazer isso pelos filhos, né? Exatamente. Não pensar exatamente nos dois, né? No que magoou, no que trouxe frustração, e realmente pensar numa vida saudável, não é? Exatamente. Para esse filho. Então, existe, doutora Rosa, você já falou um pouco sobre isso, mas digamos que Bruna, é isso que a gente não quer, mas Bruna e Neymar estão separados e mesmo, digamos que eles não tenham validado essa união estável, mesmo assim tem algum jeitinho, alguma forma da Bruna tentar conseguir uma partilha de bens nesse desfecho? Aí ela vai entrar na justiça, ela vai propor uma ação através de um advogado ou de um defensor. No caso, claro, a defensoria é para a pessoa, a gente já conversou aqui sobre a função da defensoria. A defensoria existe para pessoas que não podem pagar advogados. Nós temos um teto ali de até 3 salários mínimos, então aquela pessoa que não pode pagar advogado, ela procura a defensoria, mas a situação tem que ser através de um profissional. Então, através de um profissional, ela vai propor uma ação de reconhecimento e união estável e de solução de união estável, onde ela vai poder, de forma cumulativa, pedir uma partilha de bens. E por quê? Porque ela só vai ter direito à partilha de bens se ela comprovar a união estável. Porque não existe partilha de bens para o namoro. Então, como a gente já conversou aqui, se eu estiver namorando com alguém e o meu namorado comprar um carro, eu não tenho direito sobre esse carro. Então, por isso aqui, para que o companheiro ou a companheira tenha direitos à partilha dos bens, é necessário se comprovar a união estável. Daí porque a importância desse contrato de convivência, da formalização da união estável. Né? Por quê? Porque aí pode ser que ele não tenha essa necessidade de ir para a justiça. Então, comprovada a união estável, ela poderá sim pedir a partilha dos bens que foram adquiridos durante a relação. Daí a importância de se formalizar a união estável, que nós temos aqui conversado ao longo do programa e batido nessa tecla, importância de você consultar um especialista para que você tenha certeza da natureza da relação que você está vivendo com o seu parceiro.